Qual o melhor play para você usar no seu som? Eu sou meio suspeito, né, porque eu já usei esse play, mas eu gosto muito do X, que não é C não, é X3000, né, da Pioneer, que é esse bichão aqui, né, que eu vou mostrar para vocês as funções dele. Tem muita coisa, né, como se diz, nada se compara aos antigos golfinho, né, porque eu vejo o pessoal falando muito que não nem se compara ao golfinho. Eu nunca tive um golfinho, mas quem já teve sabe aí da qualidade. Mas, meu amigo, é muito raro a gente encontrar um golfinho para vender, né, na internet aí. A gente sabe que só tem usado. Acho que tem outros plays da Pioneer aí fora do Brasil, né? Eu vejo aí no Instagram, né, da Pioneer, eu vejo muita coisa legal, mas no Brasil tem esse aqui, né, é o X3000, que eu vou mostrar para vocês as funções. E também, se você quiser comprar esse produto, eu vou deixar aqui no link da descrição, né, diretamente da Amazon, das melhores lojas do mundo, né, você compra e chega, viu? Então vamos lá mostrando para vocês aqui as funções, e eu digo para vocês, eu acho um dos melhores, né? Tem um X7000, né, que ele tem uma diferencinha que tem mais entradas RCA, né, mas a gente só precisa de duas, pelo menos, para ligar uma caixa Bob e caixa trio. Para você que vai fazer outro sistema, pode até ser, mas quem tem caixa trio, caixa Bob, dá certo ligar, quer dizer, comprar, né, esse X3000. Vamos mostrar para vocês as funções dele aqui, vamos lá. E vamos lá mostrando para vocês as funções dele aqui. Ele tá desligado, né, ele tem a hora aqui, só deixando claro que ele salva as configurações, né, não é como aqueles, eu não sei se esses novos tem, né, eu sei que os antigos da Perry, né, aqueles mais antigos não guardam a configuração, né, se você fizer alguma configuração. Esse aqui ele guarda, viu, gente? Ele tem a função aqui de guardar a configuração, pode ser desligar a fonte, pode desligar, fazer o que você quiser, ele vai ficar salvo, viu? Aqui tá, não tá mostrando a cor dele original, né? Tá meio esbranquiçado aqui o preto, mas ele é lindo, cara. Ele pessoalmente é lindo demais. E está aqui, ó. Você pode ver aqui, vou até dar uma olhada aqui nas funções aqui. Você pode ver aqui como ele tem uma entradinha para P2, né? Se você quiser ligar o notebook, se você quiser ligar o celular, é como se fosse um da Pai normal. Para quem nunca viu, aqui é um auxiliar, né? No caso, você quer passar suas músicas sem ser por Bluetooth e por cabo, aqui dá certo, né? Por exemplo, se seu notebook não tiver Bluetooth, dá para você botar o cabo de escape P2, né, se eu não me engano, o nome, dá para você conectar aqui. Aqui tem a entrada do USB, né, para você botar o seu pendrive. Eu gosto dela que ela os LEDs aqui bate aqui e ela tem aqui também, né, você pode ver. Os antigos não tinha esse LEDzinho aqui dentro, né? Ele tem um LEDzinho aqui. Pode ver como o LED que acompanha aqui também clareia aqui dentro, né? Fica bem interessante para você, como se diz, ver, né, no escuro, né? Se estiver no carro aí ou onde você estiver. Aqui também tem um LED aqui do lado. Esse aqui é o Mix Tracks, né? Ele tem Bluetooth, só deixando claro também. Aqui tem a função, no caso 6 aqui, quando você aperta aqui, né? Que aqui é o botão. Aqui tem um negócio aqui, mas você aperta e ele faz até um sonzinho. Esse aqui no 6 é a função que você pode botar músicas aleatórias, né? Você aperta e deixa passando qualquer parte. Eu não gosto de usar essa função aqui. Tem a função do repete também, né? Se eu não me engano é o 5. Agora eu tô em dúvida aqui qual é essa função aqui. Mas tem uma que repete aqui. Aqui é o pause, né? O 4. Aqui é uma função que você pode mexer. Eu nem mexo nessa função aqui. Aqui volta a pasta. Aqui passa a pasta. Aqui, se você tiver um celular ligado nele, né? Ele vem com um microfonezinho, se você quiser adaptar no seu carro, né? Para você atender ligação. Aqui passa a pasta e aqui volta. Aqui é o que volta a pasta, no caso, né? Quer dizer, aqui volta a música. Viu, gente? Aqui volta a música, que passa. E aqui, para quando você mexer em qualquer função aqui, você volta aqui nesse botão aqui, viu? Aqui é o botão mix, né? Quando você deixa apertado, tem a função de muito grave, né? Aquele é como se fosse o Bass Boost. Você aperta aqui, é como se fosse a função Bass Boost, né? Eu deixo desligado. Eu vou até mostrar para vocês, ó. Bass Boost. Aqui desliga o painel, ou liga, né? Aqui, ó. Parece que não tem nem botão, mas aqui tem um botãozinho aqui, ó. Você aperta aqui, viu, gente? Aqui tem, se você quiser desligar o display, né? Um exemplo, ele tá desligado aqui, mas se você apertar aqui, ó, desliga ele aqui, né? Se você não sabe onde é que faz a coisa. Eu acho muito assim, mas, por exemplo, se você for usar no seu carro, você pode apertar aqui e fica desligado. Quando você for desligado outra vez, lá deixa desligado o visor, certo? Ele já está pré-configurado. Tem algumas coisinhas aqui que vem dele de fábrica quando a gente liga. Então eu vou ligar ele aqui, ó. Para ligar ele, você aperta aqui, ó. Aí já vai na função rádio, se eu não me engano. Né? E aqui eu vou botar um pendrive só para mostrar para vocês. Eu vou botar um pendrive aqui. Eu não sei nem se esse pendrive tem música. USB, ó, aparece USB lendo. Acho que não tem a música aqui, eu não sei. Acabou a boa, tem música aqui. Ele é muito rápido, né? Comparado a outros, eu achei ele muito rápido na função de ler o pendrive, né? Como se diz, é um computador de bordo legal e você faz. E agora vamos lá as primeiras funções. Uma coisa que eu não gostei nesse play, eu vou direto ao ponto. Para quando você for procurar as pastas, geralmente os antigos tinham a lupa, né? Você apertava a lupa e já ia para a função. Esse aqui você tem que deixar esse botãozinho apertado. Se você apertar aqui, ele vai para uma função conectar ao PP. A gente não quer usar isso, né? Aí você tem que deixar o dedo apertado para ir para a lupa. Ó. Eu não sei se eu boto aqui do lado. Tem que deixar esse botão aqui, ó. Esse aqui, você aperta ele, é que ele vai para você selecionar. Ó, vou apertar ele. Foi pro volume mesmo que eu mexi aqui. Aí você vai para a pasta, ó. Vou apertar mais uma vez, ó.
deixa apertado o botão, aí vai pra pasta. Ou é meio complicado. Deixa apertado aí as pastas, você seleciona a pasta, a música que você quer, entendeu? Ele é mais ou menos isso aqui. Eu vou voltar de novo, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui a música tocando, aí você tem que apertar o botão aqui, deixar apertado, aí ele vai para a lista, aí você começa a rodar, ó. Se você demorar, ele volta para onde estava. Aqui a pasta, aí você seleciona, ó, a música que você quer e seleciona. Uma coisa que eu não abro mão do Pine é que você consegue mexer, entrar na pasta e botar a música que você quer, aparece aqui a música, né? Placa MP3 não tem isso. Eu gosto demais dessa função aqui, que dá para você fazer isso. Só a coisa que eu não gostei desse play é isso, que você tem que deixar apertado aqui para ele ir, você selecionar a pasta. Aí você roda aqui no botão e vai procurando a pasta que você quer. Aí bota swingueira e assim vai, certo? É uma coisa que eu não gostei dele, mas o resto tá legal. Para você mexer as configurações dele, você clica aqui no meio, que não, porque tá selecionada a coisa aí. Então eu vou voltar aqui, ó. Por exemplo, tá aqui nele normal, né? Passando a música que você quer. Você clica aqui no meio. E aqui tem um menu, ó, iluminação. Essa iluminação eu nem mexo, cor eu deixo no automático, eu acho bonito assim. Mas se você quiser mudar a cor do botão, mudar a cor daqui também dá para mudar individual. Ajuste de iluminação também eu deixo sem mexer nisso aqui. Eu nem mexo nisso aqui manual, eu não gosto de mexer nisso aqui. Eu deixo nesse aqui automático, né? Brilho também eu não mexo também, deixo bonitinho assim. Cor de telefone, não sei nem o que é isso. Efeito de iluminação, nessa parte aqui eu não mexo, né? Eu tô automático, mas tem como você mexer também, então isso aí, né? Eu deixo automático, sistema também, né? Tem a função de sistema aqui, tem o idioma português, né? Aqui tem ajustar relógio, se você quiser ajustar relógio. Não sei se fica salvo esse relógio aqui quando você desligar a bateria. Eu sei que as configurações dele fica salvo, não sei assim. Ajuste de rolagem, né? Vou entrar aqui uma vez, pô, aqui também eu não mexo, né? Eu só deixo uma vez aí como está, sei nem o que é isso. Esse tom pip é quando você vai mexer em algumas configurações que fica pip, enjoado com sua bexiga, eu tiro, eu desligo a função tom pip, né, que fica mexendo aqui. Na hora que você aperta qualquer coisa aqui, fica mexendo. Isso aqui foi uma das primeiras coisas que eu fui loucamente procurando desligar. Aqui tem informação do display, deixo normal, auto pi eu deixo desligado, e aqui auxiliar também deixo desligado, porque eu quase não uso, né? Acho que é esse auxiliar aqui, quase também não uso ele. E aqui, se você quiser ligar o Bluetooth, desligar, né? Quando você desliga o pai, acho a primeira vez engraçado, né? Quando eu desliguei, né? Desliguei ele aqui, como eu disse para vocês, o botão de desligar, ele fica com o Bluetooth ligado. Se você ligar o seu celular, ele fica lá, né? Como se diz. Aí eu desligo, às vezes eu desligava, mas nem precisa, porque não tem como o seu vizinho conectar no Bluetooth. Se você quiser desligar o Bluetooth, tem como desligar, eu deixo ligado. Aqui Spotify também eu não mexo, né? Modo econômico, acho que é o modo mais econômico, né? Também não mexo. E limpar Bluetooth, né? Se alguém conectou no seu Play aí, você quiser, né, ativar ele, tem como limpar o Bluetooth aí, ou até você também. Controle de app também eu não mexo, MTP também não mexo aqui, deixa o jeito que está lá, né? Rapaz, cara, tem muita coisa aqui nesse bichão. Como se diz, USB, né? Tem como USB desligar, né? Acho que quando você bota o USB aqui, ele desliga também para não ir automático, e assim vai. Cara, é coisa demais. Nem se compara esses plays mais baratos da Pioneer. Nesse play aqui, eu vou voltar aqui, ó. Sistema a gente já foi. Mictrax, vou entrar aqui e mostrar para vocês, ó. Reprodução curta, área pisca. E essas partes aqui eu nem mexo. Efeito de display, acho que é isso. Tem muita coisa aqui, cara. Eu nem mexo em tudo aqui porque não é nem necessário que a gente quer ouvir música, né? Microfone, essa parte aqui muita gente não sabe. Depois eu vou ensinar para vocês como faz a configuração, viu? Como eu deixo meu play. Tem a microfone, cara. Ele tem karaokê nesse bichão. Tem como ele altera a música, né? Por exemplo, você tá ouvindo uma banda e o cantor cantando, ele tira a voz do cantor e deixa só a música. Interessante, cara, deixa só a banda tocando. Eu pensei que era mentira quando eu vi isso, mas isso funciona mesmo. Ó, você entra aqui no microfone. Aqui no caso, microfone, eu deixo desligado. Se você quiser ativar por exemplo, o vocal, se você quiser desligar a voz do cantor na música, né? Você só aperta aqui no meio. Ele desliga. Até tem vídeos aqui no canal explicando essa função. Ele desliga, cara. O cantor tá. Na hora que você aperta, ele desliga a voz do cantor e deixa só a banda tocando. É impressionante, viu? E é bom, cara. Não é ruim, não. Fica um efeito até legal. Se você quiser ativar a voz do cantor, você liga de novo. E esse microfone aqui, eu acho que é a saída. Quando você for fazer botar um microfone aqui, eu nunca usei essa função, né? Acho que tem como botar o microfone também aqui, né? Acho que regula o volume. Se eu entrar aqui, ó. O volume do microfone. É isso mesmo. Ó, gente, como você regular o volume do seu microfone. Pra quem tem essa mesa de som, vou entrar aqui de novo. Menu, vocal. Pra quem tem mesa de som, agora eu não sei sair, meu Deus. Eu ver vocal, tá ligado? O microfone eu vou desligar de novo. Eu deixo desligado. Pra quem tem mesa de som, é só você mexer no vocal e pronto. Ele já, como se diz, já desliga a voz do cantor ali da música. Impressionante como isso
funciona perfeito aqui para você que quer fazer um karaokê na sua casa, certo? Voltando aqui, ó, para voltar nessa botãozinho aqui, você volta. E aqui é áudio, né, que eu vou até mostrar para vocês a função áudio. O jeito que eu deixo, eu tenho uma caixa trio, né, no caso. O jeito que eu deixo meu play, né, para não passar distorção. Preste atenção nessas configurações se você quiser usar um play sem distorção, é o que eu faço. Se você quiser usar no carro, já é outra configuração, viu, gente? Deixando bem claro. Aí vai depender de quantos alto-falantes você tem, né? 4 alto-falantes ou 2 alto-falantes. Mas aqui é a configuração que eu uso para eu que tenho, como se diz, caixa trio, certo? Que tem um processador, eu só uso o cabo RCA, né? Para você que usa ali nos alto-falantes da porta, aí já é outra configuração lá de novo. Você vai aqui em menu, clica mais uma vez, equalização. Essa equalização eu deixo flat, viu, gente? Eu deixo todo flat, equalização. Fade, eu deixo mais 5. Eu frontal, eu deixo mais 5. Que balance, eu deixo zerado. Que subwoofer, eu deixo desligado. Que nível de alto-falante, eu deixo 0, né? Não mexo também. Crossover também eu não mexo, estão aqui. Posição também eu não mexo. Salvar as configurações, tem como você salvar, como eu falei para vocês, que vamos fazer no final aqui. Carregar a configuração também, se você quiser carregar qualquer configuração dele, eu não mexo também. Bass Boost eu deixo desligado, certo? E Loads eu deixo médio, né? Esse Loads aqui também não passa distorção, eu deixo médio aqui, Loads. E aqui o pulo do gato. Para quem não quer mandar distorção, você deixa aqui, ó, entra aqui no SLR, eu deixo -4, né? Esse play aqui, se eu não me engano, o X7000, ele não anda menos um pouco de como energia por processador, entendeu? Ele manda menos, acho que o outro ainda resolve, né, com volume 2, mas isso aqui, o X3000, eu boto logo no -4. Viu? Eu boto -4 para não passar nada. O X7000 é que você pode deixar mais claro. É uma porra para falar o X, né? Que até alguma coisa. Então, gente, mostrando para vocês todas as funções e falando para vocês, deixa SLA, deixa o -4. Esse S-Trax, né, que é a função que eu mostrei para vocês, tem um botãozinho aqui, ó. Você pode mexer, eu deixo zerar também. E só isso, cara. E vai, né? Se você quiser, faz aqui nessa configuração, salvar a configuração, entra nela e sim, e já tá salvo. Você pode desligar sua bateria, pode fazer o que for, fica salvo as configurações. Certo, gente? Voltando aqui, ó. Aí é só isso mesmo que esse play tem, mas tem muita coisa, cara. Se você tiver, como se diz, se quiser usar sem o processador, né, com os alto-falantes mesmo, que ele tem 4 saídas aí para alto-falante, é um crossover completo nele, né? Mas, como se diz, para quem quer usar, né, uma caixa trio, é bom botar processador, né, porque tem vários amplificadores, tem gente que bota 4 amplificadores na caixa de som. E uma coisa que eu digo para vocês é que eu botei placa MP3 no meu som e botei ele, a diferença é absurda. Você deixando todo flat do jeito que eu mostrei para vocês, todo flat plano, mas ele tem mais qualidade que uma placa MP3. Aí, gente, a placa MP3 ela é boa no sentido de ela não passa de distorção, você pode topar ela aqui você tem que fazer uma regulagem, uma pré-regulagem. Mas a placa MP3, ela tem isso aí de... Você pode topar ela, botar no volume 30 ou o volume que ela tiver, não tem distorção, é tudo limpo o som. Mas não é a mesma qualidade que esse play aqui. Eu digo para vocês, foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu já tinha um antigo e eu já percebi a diferença do play antigo que eu tinha. Tinha um azulzinho da Pioneer, né? Eu já vi a diferença quando eu botei só a placa MP3. Tem uma qualidade, cara, tem um grave, tem eu não sei explicar, mas tem mais qualidade quando usa com um bichão desse aqui, viu? Se você quiser adquirir esse produto aí, link aqui na descrição, compra com a gente aí diretamente da Amazon. E hoje ficamos por aqui, muito obrigado pelos participaram aí do vídeo, né? E se você gostou desse conteúdo, deixe seu comentário. Eu sou o Rael e agradeço demais por você estar vendo esse vídeo. Se você gostou, né, desse play, como eu disse, tem um link aqui para você fazer a compra. Para mim é um dos melhores plays. Eu, como se diz, todas as pessoas que compraram, né, que eu sempre falo aqui desse play aqui, gostaram da qualidade dele, é absurda. Outra coisa também, eu já vi alguém dizendo que às vezes ele engole pasta, né? Não sei. Pode ser alguma coisa que eu vi numa mesa de som, que ela tinha um play nela, né? E eu percebi que quando eu botava a pasta, um exemplo, eu ia botar Fernando Pisadinha, só um exemplo. Aí eu botava 01, Fernando Pisadinha. Quando eu botava números, como dizer, nas músicas, um exemplo, resumindo, não era na pasta, era na música. Um exemplo, eu botava a música 01, 02, 03. Quando eu botava, eu não sei se é isso, né? Mas pelo menos no play, né, que da mesa que eu tinha, eu botava números na música, né, ela não passava. Se eu botasse, um exemplo, eu botava 3 pastas ali ou mais, se eu botasse números, entende? O nome da música não passava. Eu vou testar qualquer hora, eu vou falar para vocês em outro vídeo aí, mas até hoje eu não vi ela engolindo pasta não. Espero ter ajudado, Deus abençoe a todos. Link aqui na descrição se você quiser comprar produto com a gente aí. Tchau.